Saudações, seres noturnos! Bem-vindos a mais uma jornada pelo desconhecido, onde a escuridão esconde segredos que desafiam a sanidade. O ar era denso naquela noite. O frio cortava a pele como lâminas invisíveis, e o silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo zumbido distante dos postes de luz e pelo ruído do vento batendo contra as janelas. Eduardo ajustou o cinto de seu uniforme e checou a lanterna. Ele trabalhava como vigilante noturno em um prédio comercial no centro da cidade. Havia aceitado o emprego por necessidade, sem dar muita atenção aos rumores sobre coisas estranhas que aconteciam ali depois da meia-noite. Mas naquela noite, ele entenderia que algumas histórias não são apenas fruto da imaginação. O prédio estava vazio, como sempre. A rotina era simples: rondas de hora em hora, monitoramento das câmeras e registrar qualquer ocorrência no livro de registros. Mas algo estava errado. Na tela de uma das câmeras, Eduardo percebeu um vulto parado no final do corredor do 5º andar. Seu coração disparou. Ninguém deveria estar lá. Com a respiração acelerada, ele pegou a lanterna e subiu as escadas, cada degrau rangendo sob seu peso. Ao chegar ao andar, tudo parecia normal. O corredor estava vazio, mas um detalhe fez seu sangue gelar. A porta da sala 508, que sempre ficava trancada, estava entreaberta. Ele empurrou a porta devagar. O ar dentro da sala estava estranho, denso, carregado. Sua lanterna piscou por um instante e então um sussurro ecoou pelo ambiente. "Você finalmente veio." Eduardo girou nos calcanhares, apontando a lanterna para todos os lados. Não havia ninguém, mas ele sentia uma presença. Algo invisível o observava. A porta se fechou com um estrondo, o som ecoou pelo andar vazio, e então algo frio tocou sua nuca. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. No reflexo do vidro da janela, ele viu algo que não era humano. E foi então que ele percebeu: aquela sala não estava vazia. Nunca esteve. Eduardo deu um passo para trás, sua mente tentando compreender o que via. A figura refletida no vidro não correspondia ao que deveria estar ali. Seus olhos, que antes eram castanhos, agora brilhavam em um tom doentio de amarelo pálido. Sua própria expressão parecia retorcida, como se um reflexo distorcido de si mesmo o encarasse com um sorriso maligno. O reflexo piscou. Eduardo não. Seu corpo se petrificou, uma onda de terror percorrendo sua espinha. De repente, uma risada baixa e arrastada ecoou pela sala, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. A luz da lanterna piscou novamente, e quando voltou ao normal, a imagem no vidro desapareceu. Eduardo se virou em um salto, suando frio. O salão agora estava escuro e os sussurros voltaram, aumentando de volume. "Saia, antes que seja tarde." A voz parecia se arrastar pelas sombras, quase um lamento. Ele cambaleou para trás, tentando alcançar a porta, mas algo o impedia. O ar ao seu redor se tornou pesado, como se invisíveis correntes o segurassem no lugar. E então, uma mão gelada tocou seu ombro. Seu grito ficou preso na garganta quando a sala inteira se apagou. Eduardo acordou de sobressalto no chão frio da sala 508. O ar ainda estava denso, carregado de eletricidade estática. Sua lanterna estava ao seu lado, piscando fracamente. Sentia o coração disparado, como se tivesse corrido por horas. Ele tentou se levantar, mas suas pernas estavam trêmulas. O som dos sussurros agora era um eco distante, como se a sala o tivesse engolido e agora estivesse prestes a cuspi-lo para fora. Com muito esforço, Eduardo conseguiu se arrastar até a porta. Suas mãos tremiam ao girar a maçaneta que finalmente cedeu. Assim que saiu da sala, uma lufada de ar gelado percorreu o corredor e ele sentiu algo observando-o pelas costas. Ele olhou para trás uma última vez. No vidro da janela, seu reflexo agora sorria para ele.
Eduardo correu, sem olhar para trás, sem tentar entender. Apenas correu, prometendo a si mesmo que nunca mais voltaria para aquele prédio. No dia seguinte, entregou sua demissão sem dar explicações. Mas, ao passar pela portaria pela última vez, sentiu um arrepio subindo pela espinha. No vidro da recepção, o reflexo de Eduardo ainda estava lá, e piscou para ele. Saudações, seres noturnos. A noite desce como uma capa de veludo, e aqui, no silêncio profundo da cidade, as sombras ganham vida. Há algo neste mundo oculto que os olhos humanos não conseguem ver, algo que se esconde nas frestas da escuridão, esperando para se revelar. Preparem-se para mais um conto de terror e mistério, porque o que está por vir não será facilmente esquecido. Carlos sempre odiou as noites, não o trabalho em si, mas o que acontecia com sua mente quando a escuridão tomava conta do prédio. Ele era vigia noturno em um prédio comercial, um local que já havia sido palco de várias histórias de assombrações, mas que, no fim das contas, se mostrava apenas uma série de rumores que os outros guardas contavam para se assustar. Até a noite em que as coisas começaram a mudar. A primeira coisa que ele notou foi o som do elevador. Não havia ninguém para usá-lo, a não ser ele, e sempre que passava pela recepção no início de seu turno, o elevador estava parado no térreo. Às vezes, ele até ouvia o som das portas abrindo e fechando, mas nunca havia ninguém lá. Carlos tentava ignorar, dizendo a si mesmo que o elevador, como tudo em um prédio antigo, tinha suas falhas mecânicas. Mas o som começava a se tornar insuportável. Durante as madrugadas mais silenciosas, o som do elevador indo e voltando de andar em andar parecia seguir um padrão irregular, como se alguém o estivesse chamando para fora da sua solitude. A luz verde do painel piscava sempre que o elevador descia até o subsolo, onde o prédio armazenava arquivos e equipamentos antigos, no espaço que ninguém usava. Não deveria haver ninguém lá embaixo, e isso começou a incomodá-lo. O fato de que, quando ele descia para conferir, o elevador sempre estava vazio, mas o ar parecia denso, com uma umidade estranha e um cheiro de mofo que deixava Carlos com a sensação de que ele não estava sozinho. Em uma noite particularmente fria, Carlos decidiu seguir o som. Ele já não podia ignorá-lo. Desceu até o subsolo com a luz de sua lanterna tremendo nas mãos. O elevador estava lá, parado. As portas se abriram, com o mesmo rangido de sempre. Ele olhou ao redor, sem saber por que sentia como se algo estivesse observando. A luz fria da lanterna iluminava as paredes descascadas e as pilhas de papéis que ninguém jamais teria coragem de mexer. Cada passo que ele dava parecia ser seguido por uma respiração abafada, como se alguém estivesse por trás de sua própria sombra. O elevador começou a descer novamente. Carlos não sabia o que o havia feito se aproximar dele, talvez uma curiosidade doentia ou a sensação de que algo estava prestes a acontecer. O painel de controle piscou, e quando as portas se abriram, o que ele viu lá dentro o fez tremer. Uma figura estava de pé, no canto, de costas para ele. Mas não era um ser humano. Era como se o elevador tivesse algo mais, algo que não deveria estar ali. Ele sentiu um calafrio na espinha. A figura não se mexeu. Carlos não sabia o que fazer, então deu um passo hesitante e foi quando a figura se virou lentamente. O rosto não tinha forma.
era uma massa de sombras, uma distorção negra que parecia consumir a luz ao seu redor. Seus olhos, se é que eram olhos, brilharam em um tom vermelho intenso, como se algo de muito antigo estivesse olhando diretamente para ele. Carlos queria correr, mas suas pernas não respondiam. Ele estava paralisado, preso em um pesadelo em que não conseguia escapar. Então, a voz, ou melhor, o sussurro, não era uma voz humana, mas uma mistura de sussurros ininteligíveis e gritos abafados, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Ele sentiu um arrepio na pele, um desconforto tão profundo que parecia atravessar seu corpo. A figura levantou a mão e com um gesto lento apontou para o subsolo. Carlos não sabia se estava vendo aquilo ou se havia caído em algum tipo de alucinação provocada pelo cansaço. Mas uma coisa ele sabia: algo estava muito errado ali. Algo antigo, enterrado e que estava pronto para acordar. Ele correu para fora do elevador, subindo as escadas com uma velocidade frenética. O ar parecia mais pesado a cada andar, e as portas do elevador ainda se abriam e fechavam sozinhas atrás dele, emitindo um som cada vez mais alto, como um chamado. Quando ele finalmente chegou à recepção, o relógio marcava 4h13 da manhã. Era tarde demais para que ele estivesse ouvindo coisas, mas cedo demais para acreditar no que acabara de viver. Na noite seguinte, Carlos não quis retornar ao trabalho. Tentou encontrar desculpas para se afastar, mas a empresa não foi flexível. "É só um elevador velho, nada mais", disseram. Mas ele sabia que não era só isso. Algo tinha acordado no subsolo e não o deixaria em paz tão facilmente. À medida que as noites passavam, o elevador parecia se tornar mais ativo. Cada vez mais, ele o encontrava no térreo, esperando por algo. E uma noite, quando decidiu descer novamente ao subsolo, encontrou algo ainda mais perturbador. No fundo do hall, nas profundezas da escuridão, ele viu um vulto parado entre as pilhas de arquivos. Quando a figura virou a cabeça, ele viu um rosto familiar, mas não era humano. A última coisa que Carlos ouviu foi o som do elevador subindo. Na manhã seguinte, Carlos mal conseguiu dormir. O pouco descanso que teve foi atormentado por pesadelos vívidos em que ele estava preso no elevador, descendo sem fim, enquanto sombras se formavam ao seu redor. As vozes ininteligíveis se misturavam com os gritos de pessoas em agonia. Cada vez que ele tentava gritar, sua garganta se fechava, e ele se via sendo arrastado cada vez mais para baixo, mais fundo no subsolo, até que não havia mais luz. Quando acordou, estava exausto, com os olhos inchados e a mente turva. No entanto, não havia escapatória. Ele precisava voltar para o trabalho, mesmo sabendo que algo o esperava no prédio. Ele sabia que não podia contar a ninguém o que acontecera e tampouco sabia se queria compartilhar o que estava sentindo. O medo era mais do que um simples desconforto. Era uma presença invisível que o vigiava, que o observava de algum lugar do edifício. Naquela noite, ele foi recebido pelo silêncio habitual. O prédio estava deserto, exceto pelas luzes frias e pelos ecos distantes. Tudo parecia estar na mesma rotina, mas a tensão de Carlos só aumentava. Ele desceu até o subsolo novamente, sentindo o ar mais denso à medida que se aproximava do elevador. Mas desta vez, ele estava preparado, ou pelo menos pensava que estava. As portas do elevador se abriram com o mesmo som de sempre, mas não havia ninguém lá dentro. Ou pelo menos, Carlos não conseguiu ver ninguém à primeira vista. Ele hesitou por um momento,
Mas então a luz dentro da cabine piscou e o painel de controle se iluminou, indicando que o elevador estava indo para o subsolo, para o andar 10. Carlos não hesitou mais. Ele entrou na cabine, fechou as portas com um pressionar nervoso do botão e começou a descida. O som dos andares sendo atravessados parecia mais longo do que o normal. Ele sentia uma pressão crescente em seu peito, como se o elevador estivesse cada vez mais fundo, mais distante do mundo lá em cima. O ar parecia se condensar, e a luz do teto, que antes era branca, agora tinha um tom esverdeado, frio, quase doentio. Quando o elevador finalmente parou, a porta se abriu, e Carlos viu uma visão que o deixou paralisado. O corredor do subsolo estava mais escuro do que nunca, e a umidade no ar era quase palpável. No fundo do corredor, uma figura estava em pé, imóvel. Seu corpo estava curvado, como se estivesse se arrastando pelo chão, mas a cabeça estava ereta, observando-o. Não era a mesma figura de antes. Era mais baixa, mais humana, mas seus olhos brilharam de uma maneira que o fez entender, com um arrepio profundo, que aquele ser não deveria estar ali. Foi quando Carlos percebeu. Os sussurros começaram a crescer. Agora, ele os ouvia nitidamente, não apenas em sua mente, mas ao seu redor. A voz sibilante parecia vir de dentro das paredes, das próprias sombras, como se o edifício estivesse vivo, respirando através de seus ossos enferrujados. Vá embora, não volte. Carlos queria correr, mas seu corpo não respondia. Cada passo que ele dava parecia arrastá-lo mais para o abismo. Ele olhou para o elevador, mas quando tentou se aproximar, o painel se apagou. O som do motor havia desaparecido e as portas não abriram. Desesperado, ele correu pelos corredores, mas parecia que os mesmos nunca terminavam. Cada esquina o levava para o mesmo lugar, como se o edifício estivesse se transformando, tornando-se uma prisão sem saída. Ele começou a gritar, mas o eco de sua própria voz se perdia nas sombras. Foi então que ele ouviu o som do elevador, mas não como antes. Agora, ele soava diferente. O som era mais pesado, mais profundo, como se algo estivesse subindo do fundo do prédio para encontrá-lo. Carlos virou-se rapidamente e viu o elevador chegando, mas não como o conhecia. As portas se abriram e do interior, uma sombra escura e indefinida emergiu, uma massa sem forma, como se o próprio vazio estivesse tomando forma. Ele não conseguiu se mover. A sombra o envolveu, e foi como se sua mente fosse drenada, sua visão turvada, e a escuridão se fechasse sobre ele. Ele ouviu a voz novamente, agora nítida em sua mente. Você fez a escolha errada, Carlos. Agora você está conosco. Ele gritou, mas o som foi abafado pela escuridão que o engoliu. A última coisa que ele sentiu foi um arrepio gelado, como se sua alma estivesse sendo puxada para um lugar além deste mundo. Carlos nunca mais foi visto. O elevador continua a descer e subir, e algumas noites, quem ousa entrar no prédio dizem ouvir os sussurros nas paredes, como se algo estivesse esperando por eles no subsolo. Os outros vigilantes continuam seus turnos, mas há algo de errado naquele edifício. Algo que nunca mais será o mesmo. Às vezes, há lugares no mundo que não devem ser explorados. Às vezes, há coisas que não podem ser vistas ou entendidas. Quem sabe se o que aconteceu com Carlos foi o destino ou se o edifício realmente tem algo vivendo em seu interior? Talvez, em algum lugar no fundo da noite, outros também sejam chamados.
Saudações, seres noturnos. A escuridão é um manto pesado e muitas vezes ela se disfarça de segurança, protegendo-nos do mundo exterior. Mas há momentos em que a noite revela seus segredos e o que se esconde nas sombras é mais do que podemos suportar. Hoje vou compartilhar com vocês uma história sobre o que se esconde atrás das telas e das câmeras de segurança e sobre como a vigilância, por mais que tente capturar a verdade, muitas vezes revela algo bem pior. Felipe sempre foi o tipo de pessoa que não acreditava em histórias de terror. Ele trabalhava como segurança em um shopping e seu turno da noite era uma rotina monótona e cansativa. O shopping ficava vazio, exceto pelas câmeras de segurança que monitoravam cada canto do lugar. E Felipe, com sua postura cínica, sempre acreditou que aquilo era suficiente para garantir a tranquilidade da noite. Mas naquela noite, algo mudaria tudo. Era uma sexta-feira à noite e o shopping estava, como de costume, deserto. As lojas haviam fechado e as poucas almas que circulavam pelos corredores eram funcionários de limpeza ou os últimos clientes, que já se apressavam para sair. Felipe estava na sala de monitoramento, sentado em sua cadeira confortável, observando as telas e esperando o tempo passar. As câmeras, em sua maioria, mostravam corredores vazios, vitrine após vitrine, como se o próprio lugar tivesse sido abandonado. No entanto, ao revisar uma das câmeras do estacionamento, algo chamou sua atenção. Um carro estava parado no fundo do estacionamento subterrâneo, em uma vaga remota, longe de qualquer outra presença. O veículo parecia em perfeitas condições, mas não havia ninguém ao redor. Felipe olhou para o relógio. Já passava das 2 da manhã e ninguém deveria estar lá. Ele deu uma olhada nas outras câmeras, mas não viu nenhum movimento. Mesmo assim, um calafrio percorreu sua espinha. Decidiu ir até o local para checar, afinal, era sua responsabilidade. Com a lanterna em mãos, ele caminhou até o estacionamento. A luz fria da madrugada iluminava as paredes de concreto, e o ar estava pesado, como se o espaço estivesse preso, aguardando por algo. Ao chegar perto do carro, Felipe observou que ele estava de fato vazio. As portas estavam fechadas, mas a chave ainda estava na ignição. O vidro estava ligeiramente aberto, como se alguém tivesse deixado o carro com pressa. Felipe olhou em volta, sentindo a estranha sensação de que algo não estava certo. Ele sempre se sentiu seguro ali, mas naquela noite havia uma tensão no ar que não conseguia explicar. Decidiu voltar para a sala de monitoramento e, ao chegar lá, revisitou as imagens da câmera do estacionamento. Foi quando algo estranho aconteceu. A imagem no monitor se distorceu por um momento, como se a câmera tivesse falhado. Depois, as imagens começaram a ficar cada vez mais difíceis de entender. Primeiro, ele viu a imagem de um homem parado ao lado do carro, mas quando olhou novamente, o homem desapareceu. O que restou foi uma figura distorcida, com formas que não faziam sentido, algo como um borrão de sombras, movendo-se rapidamente pela tela. Felipe piscou, achando que fosse um erro na câmera, mas quando se virou para verificar o aparelho, ele percebeu que as imagens não paravam de mudar. Era como se a câmera estivesse tentando mostrar algo que ele não queria ver. Intrigado, Felipe ajustou as configurações, mas as distorções continuaram. A cada vez que ele mudava a câmera, algo parecia mais errado. As imagens mostravam uma mistura de pessoas e sombras, rostos distorcidos e, em algumas telas, ele viu flashes de algo que parecia estar se movendo. Mas não era humano. Um pânico crescente tomou conta de Felipe. Ele sentiu como se estivesse sendo observado, como se as câmeras, que sempre foram suas aliadas, agora estivessem conspirando contra ele. Decidido a entender o que estava acontecendo, ele começou a revisar as imagens de outros dias, outras noites. Mas quanto mais ele assistia, mais ele percebia que as distorções estavam se tornando cada vez mais frequentes.
Às vezes, ele via alguém se aproximando das câmeras, mas no instante seguinte, a pessoa se transformava em uma sombra, desaparecendo antes que pudesse entender o que era. Os rostos nas imagens pareciam flutuar, mudando como se fossem mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Felipe ficou obcecado. Passou horas revisando as filmagens, até que, em uma das imagens, ele viu algo que paralisou seus pensamentos. No fundo do corredor de uma das lojas fechadas, uma figura de mãos estendidas estava parada, observando-o. Ele sentiu o coração acelerar. Era impossível, mas parecia que alguém estava observando ele através da câmera, assim como ele estava observando a imagem. O ser na tela estava imóvel, seus olhos refletindo um brilho que não poderia ser real. Felipe saiu correndo da sala de monitoramento, sentindo uma urgência crescente. Quando se aproximou do corredor onde a imagem havia sido vista, tudo estava silencioso. Não havia ninguém ali. Ele olhou em volta, mas nada parecia fora do lugar. Respirando fundo, ele se aproximou da porta da loja. Ao abrir, ele viu as prateleiras de mercadorias e uma escuridão que se estendia no fundo. O ar estava frio e um cheiro doce e nauseante preenchia o ambiente. Foi quando ele ouviu uma risada. Não uma risada comum, mas algo torto, distorcido, como se a própria escuridão estivesse rindo dele. Felipe olhou para trás e viu o reflexo da figura em uma das vitrines. Não era a pessoa que ele pensava. Era uma criatura com o rosto desfigurado, uma mistura de sombras e carne. Seus olhos brilharam com um tom vermelho intenso e a risada cresceu em intensidade. O que se seguiu foi uma corrida frenética de Felipe pelos corredores do shopping, mas ele não conseguia sair. Cada porta parecia fechada. Cada corredor o levava de volta à sala de monitoramento, onde as câmeras o observavam, com suas distorções, capturando sua agonia. A última imagem que ele viu foi a de sua própria sombra na tela da câmera, movendo-se de forma independente, como se não fosse mais dele. Felipe nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele foi levado por aquilo que se esconde nas sombras. Outros afirmam que ele ainda está lá, observando, preso em alguma dimensão entre as câmeras e o vazio. A última ronda é sempre a mais perigosa. Saudações, seres noturnos, no silêncio da noite, onde o tempo parece se arrastar e o mundo ao redor parece adormecer, há aqueles que devem ficar acordados. Mas a vigilância nem sempre é algo benigno. Há máquinas que não são apenas ferramentas, mas que têm vida própria, com uma agenda que escapa ao entendimento humano. Esta é a história de um vigilante que ficou preso em um labirinto de engrenagens e pesadelos, onde o próprio espaço se tornava um inimigo implacável. Preparem-se, pois essa história vai levá-los a um lugar onde até o mais simples aparelho pode se tornar a ferramenta da morte. João sempre foi um homem simples. Ele trabalhava como vigilante em uma fábrica de automóveis desativada, localizada no meio de uma área industrial esquecida, onde o som das máquinas paradas era a única coisa que preenchia o ar. O turno da noite era a rotina, e a fábrica, com seus corredores vazios e câmaras de segurança quebradas, era um local quase sem vida, onde o tempo parecia suspenso. João adorava a paz do lugar. Nunca havia algo de anormal e ele se sentia seguro em sua solidão. Porém, naquela noite, algo parecia diferente. João chegou para o seu turno habitual e percebeu que havia algo peculiar no ar. Não eram apenas os sons da fábrica que faltavam, mas também o frio que havia se instalado nas paredes de concreto. Ele se dirigiu até a sala de controle, onde os sistemas de segurança e monitoramento estavam.
As telas estavam apagadas, o que não era normal, mas ele atribuiu isso ao fato de que o sistema de vigilância estava apenas em modo de economia de energia. Ele acionou os controles, ligando as telas novamente. Para sua surpresa, uma das câmeras não estava mostrando os corredores habituais da fábrica, mas sim uma área que ele não reconhecia. Era uma sala subterrânea, com o piso de concreto desgastado e um único aparelho mecânico no centro. João sentiu um arrepio, mas logo se forçou a afastar o sentimento de desconforto. Talvez fosse apenas uma área que ele nunca tinha notado antes. Talvez uma seção antiga da fábrica, que não tinha mais utilidade. Mas o que mais o incomodava era que a câmera estava em perfeito funcionamento, como se fosse monitorada há pouco tempo, apesar de a fábrica estar desativada há anos. Ele decidiu investigar. Desceu até o nível subterrâneo, onde a câmera parecia apontar. A sala era ainda mais estranha quando ele chegou. Um grande dispositivo metálico estava no centro da sala, como uma máquina antiga, com tubos e fios expostos, cobertos por uma fina camada de poeira. João, com curiosidade crescente, se aproximou do aparato e começou a examiná-lo. Era uma máquina complexa, com engrenagens e uma série de alavancas. Havia um botão grande em sua lateral, um botão vermelho que parecia pulsar com uma energia inexplicável. Antes de tocar no botão, João ouviu um barulho. Não era um som natural, como o que se esperaria de uma fábrica silenciosa. Era o som de algo mecânico se movendo. Ele se virou rapidamente, mas não viu nada. O medo começou a crescer em seu peito, mas ele não queria admitir a insegurança. Achava que era apenas sua mente, cansada do turno, começando a imaginar coisas. O que ele não sabia é que, ao se aproximar mais da máquina, o botão vermelho começou a brilhar com uma luz vermelha sinistra. O som mecânico se intensificou, como se a própria máquina estivesse ganhando vida. O coração de João disparou. Algo estava errado, algo profundamente errado. Ele recuou, mas não conseguiu deixar de olhar para o botão. Algo em sua mente o impulsionou a tocá-lo. Quando sua mão tocou o botão, um estrondo ensurdecedor preencheu a sala. As engrenagens começaram a girar rapidamente e a máquina se ativou, soltando um vapor pesado. O som das engrenagens era quase insuportável, como se o metal estivesse sendo rasgado. João não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu o ar ao seu redor se condensar, como se a sala estivesse se fechando, se tornando menor, mais claustrofóbica. Ele correu para sair, mas a porta da sala estava trancada. Ele tentou várias vezes, mas não havia saída. A sala estava se tornando cada vez mais escura, enquanto a máquina fazia um barulho mais intenso. As sombras pareciam crescer ao seu redor, como se fossem feitas do próprio vapor que a máquina exalava. João sentiu um calafrio profundo percorrendo sua espinha. Algo estava vindo para ele. Algo estava se aproximando. De repente, as engrenagens pararam. O som cessou abruptamente e o espaço ao redor de João ficou em silêncio absoluto. Mas foi esse silêncio que o fez perceber algo ainda mais aterrador. Ele não estava mais sozinho. Ele não sabia como, mas algo estava ali com ele. Algo que não deveria estar. Ele olhou para a máquina e, ao invés de ver as engrenagens, viu agora uma figura humana, completamente deformada, com o corpo composto por partes de metal e carne, como se fosse uma extensão da própria máquina. A criatura olhou para ele com olhos vazios e suas mãos se estenderam na direção de João lentamente. A voz que veio dela não era humana, era metálica, como o som das engrenagens. Você acordou a máquina. Agora você faz parte dela. João tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele tentou correr, mas seus pés não conseguiam se mover. Sentiu seu corpo sendo puxado em direção à criatura, como se estivesse sendo consumido pelas engrenagens. O metal frio começou a se entrelaçar com sua carne e ele percebeu com horror que seu próprio corpo estava se tornando parte da máquina.
A última coisa que João viu foi a figura da máquina se fechando em torno de seu rosto, engolindo-o. O barulho das engrenagens voltou, mais forte do que nunca. Na manhã seguinte, quando o turno da noite terminou, o próximo vigilante encontrou a sala vazia, mas as câmeras de segurança mostravam uma última imagem distorcida. O contorno de um corpo, misturado com as sombras da máquina, como se o lugar nunca tivesse deixado João escapar, como se a máquina tivesse o absorvido para sempre. A fábrica permanece desativada até hoje, mas dizem que, se alguém entrar na sala subterrânea, pode ouvir o som distante de engrenagens girando. E em alguns momentos, a luz vermelha volta a brilhar, esperando por aquele que, como João, cometerá o erro de ativá-la. Saudações, seres noturnos. Na noite tudo é possível. O espaço que parece familiar, a rotina que parece segura, podem, em um momento, se tornar algo completamente alienígena. O medo que toma conta da mente humana é o verdadeiro inimigo, e é nele que se esconde o maior dos horrores. Hoje, compartilho com vocês a história de um vigilante que se viu preso em um ciclo sem fim, onde a realidade e o pesadelo se confundem, e ele já não sabe se está vigiando ou sendo vigiado. Pedro era o último vigilante em uma instalação remota e isolada no alto das montanhas, um laboratório de pesquisa científica que havia sido abandonado há meses. O local era imenso, com corredores intermináveis, escadas e passagens ocultas que o próprio Pedro ainda não conhecia bem. Sua tarefa era simples: garantir que o sistema de segurança funcionasse e que a área permanecesse segura durante a noite. Mas havia algo sobre o lugar que Pedro não conseguia ignorar. Algo que parecia estar esperando por ele. E quanto mais ele passava suas noites ali, mais ele sentia que não estava sozinho. Nessa noite, a escuridão parecia mais espessa. O vento uivava através das janelas quebradas, fazendo com que o edifício rangesse. Pedro olhou para o relógio. Eram 2 da manhã. Ele sempre ficava acordado até às 6 da manhã, fazendo rondas pelos corredores. O laboratório parecia vazio, como sempre, exceto pelas luzes fracas que iluminavam os corredores longos e sem fim. Nada de anormal, pelo menos por enquanto. Pedro percorreu os corredores vazios, sentindo-se constantemente observado, como se alguém ou algo o estivesse vigiando de longe. Ele não sabia dizer se era apenas a solidão ou se realmente havia algo estranho naquele lugar. Talvez fosse o fato de o laboratório estar desativado, ou talvez fosse o silêncio profundo que pairava por ali. Quando ele se aproximou do terminal de segurança, percebeu que a tela estava piscando. O sistema de monitoramento estava mostrando algo que ele não reconhecia, uma imagem de um corredor que ele sabia ser vazio. Mas a tela estava errada. A imagem mostrava uma figura, um homem parado no final do corredor, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Pedro congelou. Ele sabia que não havia ninguém lá. O laboratório estava deserto. Ninguém mais deveria estar ali. Ele olhou novamente para a imagem. A figura estava imóvel, mas seus olhos brilhavam com uma luz estranha, quase sobrenatural. Era como se o homem na tela estivesse olhando diretamente para ele. A respiração de Pedro ficou pesada. Ele olhou em volta, mas não havia nada no corredor. Apenas o eco de seus próprios passos. Decidiu ir até o local onde a câmera mostrava a figura. Seu coração batia forte em seu peito, mas ele forçou-se a seguir em frente. Cada passo parecia pesar mais,
e o frio se intensificava, como se a temperatura estivesse caindo a cada movimento que fazia. Quando Pedro chegou ao final do corredor, ele percebeu que o homem da tela não estava ali. O corredor estava vazio, como sempre, mas algo estava diferente. As luzes começaram a piscar e um som baixo e crescente tomou o ambiente, como se uma máquina distante estivesse ligando. Ele olhou para o lado e notou uma porta entreaberta. Ele nunca tinha visto aquela porta antes. Com o corpo tenso e a mente alerta, Pedro se aproximou da porta. Quando ele a abriu completamente, se deparou com uma sala escura, cheia de equipamentos antigos e cabos desconectados. A sensação de desconforto foi instantânea. Ele sentiu que havia algo ali, algo que não deveria estar ali. O som da máquina ficou mais alto, mais próximo, e parecia vir de dentro da sala. Pedro deu um passo hesitante para dentro e foi quando viu algo que o fez parar instantaneamente. Na parede oposta havia um grande espelho e refletido nele estava o homem que ele havia visto na tela. Mas agora, o homem estava em pé diante dele, com os olhos fixos em Pedro. O rosto da figura estava distorcido, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. A expressão dele era vazia, mas seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, como se o homem estivesse preso, incapaz de se mover. Pedro sentiu um frio indescritível percorrer sua espinha. Ele estava olhando diretamente para o homem, mas o homem não parecia se mover. Sem conseguir resistir, Pedro se aproximou do espelho. Quando ele estava a poucos passos de distância, o homem refletido no espelho levantou a mão, apontando diretamente para Pedro. Então, o som da máquina parou e tudo ficou em silêncio. Foi quando Pedro percebeu que ele não estava mais refletido no espelho. Ele se virou rapidamente, mas a sala estava vazia novamente. O homem, a máquina, tudo havia desaparecido. Mas o pânico ainda tomava conta de sua mente. Ele olhou para o espelho novamente e viu uma imagem que o fez perder o controle. Pedro estava lá, mas não como ele era. Ele estava deformado, com os olhos vazios, a expressão congelada em um sorriso macabro e as mãos estendidas em direção ao espelho, como se quisesse sair. Ele não sabia se aquilo era real, se ele estava preso em uma ilusão ou se aquela era apenas uma visão de sua mente desesperada. Mas o que ele sabia, e isso o paralisou, foi que o homem que ele havia visto refletido no espelho não estava mais apenas no reflexo. Ele estava agora com ele, na mesma sala, e seus olhos estavam fixos em Pedro, com a mesma expressão vazia. De repente, o som da máquina voltou, mais alto do que nunca. As luzes começaram a piscar violentamente. Pedro sentiu como se estivesse preso entre dois mundos. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. O homem começou a se aproximar dele lentamente, sem pressa, como se soubesse que o medo de Pedro já era o suficiente para dominá-lo. Pedro tentou correr, mas quando olhou para a porta, ela estava agora coberta por uma cortina de sombras densas, como se o lugar estivesse se distorcendo. Ele se virou para fugir para outro corredor, mas todos os caminhos pareciam levá-lo de volta à sala. Não havia saída. Ele estava preso no ciclo, vigiando, mas também sendo vigiado. E em algum lugar dentro daquela fábrica, ele ouviu a voz do homem, suave e fria. Você não está mais sozinho. A vigia nunca acaba. Saudações, seres noturnos. Em algumas noites, o silêncio é tão profundo que chega a ser ensurdecedor. Ele pesa sobre os ombros, arrasta os passos e, com o tempo, esse silêncio se transforma em uma presença.
Quando você está só, com os pensamentos se confundindo e o tempo parece não passar, é quando os maiores horrores começam a tomar forma. Se você ficar quieto o suficiente, ouvirá algo que não deveria estar ali. Prepare-se, pois essa é a história de um vigilante que se perdeu no eco de seu próprio medo. Carlos era um segurança de um prédio de apartamentos desativado há anos. O lugar, situado no centro de uma cidade que aos poucos se tornava deserta, havia sido destinado a moradias de luxo, mas com o tempo a construção parou no meio do caminho. Os apartamentos ficaram vazios, as paredes começaram a apodrecer e a maioria dos sistemas de segurança e iluminação falhou. Por alguma razão, Carlos se via preso ali todas as noites, cumprindo seu turno. Era uma tarefa simples: patrulhar os andares, verificar as câmeras e garantir que ninguém se infiltra no local. Mas Carlos sabia que ninguém vinha há muito tempo. No começo, ele tentou encontrar alguma excitação em seu trabalho, imaginando que o silêncio absoluto do prédio poderia ser uma espécie de refúgio da agitação da cidade. Contudo, à medida que os meses passaram, ele se sentiu cada vez mais desconectado da realidade, como se o próprio lugar estivesse se tornando parte de seu ser. Nessa noite, o vento cortante que assobiava pelas rachaduras nas paredes parecia mais forte e o silêncio era mais pesado. Carlos subiu até o último andar, o mais alto, onde o ar estava ainda mais frio e as janelas quebradas davam a visão de uma cidade desolada, iluminada apenas por algumas luzes distantes. Ele pegou o walkie-talkie e fez o relatório de rotina, mas a resposta nunca veio. Isso não era incomum. No entanto, o eco de sua própria voz no corredor parecia diferente, distorcido. Ele se virou, tentando afastar a sensação estranha que o invadia. Mas então, algo chamou sua atenção. No final do corredor, uma das portas estava ligeiramente aberta. Carlos sabia que todas as portas estavam trancadas, ou pelo menos deveriam estar. Sentiu o coração acelerar. Não havia vento forte o suficiente para mover uma porta daquele tamanho. Ele caminhou cautelosamente até o final do corredor, onde a porta estava encostada, sem som algum vindo de dentro. Quando ele a empurrou, a porta rangeu de forma aguda, como se protestasse contra a invasão. Lá dentro, tudo estava no escuro, exceto por uma fraca luz proveniente de uma lâmpada de emergência quebrada, balançando vagarosamente. Carlos entrou, sentindo o cheiro de mofo e desespero no ar. A sala estava vazia, exceto por uma mesa no centro, sobre a qual havia um único objeto, um espelho, coberto por um pano velho. Ele se aproximou do espelho, uma sensação de apreensão crescendo em seu peito. Sem pensar, ele retirou o pano, e o que viu refletido nele não era sua imagem. Havia algo ali, algo que não deveria estar. Era um rosto, distorcido e pálido, com os olhos profundamente fundos e vazios, como se o reflexo fosse apenas uma projeção de uma presença invisível. O rosto estava sorrindo, mas não de forma humana. Era um sorriso de uma boca esticada, que não se movia com os músculos, mas parecia surgir de dentro do próprio vidro, como se algo estivesse tentando se libertar de dentro. Carlos deu um passo para trás, batendo com os calcanhares no chão. A porta atrás dele se fechou abruptamente e ele ouviu pela primeira vez em horas um som, um eco, mas não um eco normal. Era como se o prédio estivesse respondendo à sua presença, repetindo seus próprios passos, suas próprias respirações, mas distorcidos, multiplicados, como se ele fosse observado por milhares de olhos invisíveis. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Seu corpo tremia e a sensação de claustrofobia se espalhou. Ele olhou novamente para o espelho, mas agora os olhos refletidos estavam mais nítidos. Não era mais um reflexo, mas algo que observava diretamente, como se estivesse ciente de sua presença.
De repente, Carlos percebeu que o reflexo estava sorrindo para ele e suas mãos começaram a se mover no vidro, tocando a superfície como se tentassem alcançá-lo. Mas então, ele viu algo que o fez gelar de medo. A mão do reflexo não parava de crescer. As pontas dos dedos esticavam-se, alongando-se de uma maneira não natural, como tentáculos de uma criatura invisível. Ele não sabia mais o que estava acontecendo, mas a sensação de estar preso em um pesadelo era inevitável. Ele começou a gritar, batendo nas paredes, tentando desesperadamente se soltar. Mas o som de sua própria voz estava se distorcendo, como se o eco do silêncio o estivesse devorando. Então, ele ouviu uma voz, mas não era a voz que ele conhecia. Era uma voz baixa, quase sussurrada, que vinha do espelho. Você não está sozinho, Carlos. Nunca esteve. O reflexo no espelho, que antes estava sorrindo, agora mostrava uma expressão de pura fúria. Os olhos estavam completamente negros e sua boca se abriu, exibindo dentes afiados que começaram a crescer, se estender, como se a própria figura estivesse se expandindo, saindo do espelho para invadir o mundo real. Carlos recuou em pânico, batendo com a cabeça na parede. Quando ele abriu os olhos, o espelho havia desaparecido e ele estava de volta no corredor. Mas o prédio estava agora mais escuro, mais opressor, como se ele tivesse sido transportado para uma versão distorcida da realidade. O eco de sua respiração se multiplicava em torno dele, e a sensação de estar sendo vigiado era esmagadora. Ele correu, tentando sair do prédio, mas todas as portas estavam agora seladas. O som do eco o seguia, e ele soube, de algum modo, que não conseguiria escapar. O prédio, e talvez até sua própria mente, havia se fechado ao seu redor, e o reflexo no espelho nunca deixaria de existir. Ele era agora parte do eco do silêncio, uma presença que nunca seria notada, mas sempre observada. Saudações, seres noturnos. O terror da noite não vem apenas das sombras ou dos sons estranhos que ecoam pela casa. O maior medo está em aquilo que nos observa, mas que jamais se revela. O medo que se instala na mente humana, fazendo-nos questionar a nossa sanidade e o que de fato está à nossa volta. Às vezes, a única maneira de escapar é enfrentando aquilo que não podemos ver, mas sabemos que está lá. Esta é a história de um vigilante que enfrentou o inimaginável e, ao fazer isso, descobriu que seu pior inimigo sempre foi ele mesmo. Lucas era um jovem vigia, recém-contratado para a segurança de uma antiga mansão que fora restaurada para abrigar uma equipe de pesquisadores. O local ficava em uma região remota, cercada por florestas densas e montanhas. Desde o início, Lucas soubera que o trabalho não seria fácil, mas não imaginava o quão profundamente isso o afetaria. Ele fora designado para o turno da noite, o que significava que seria o único responsável por manter o local seguro após o pôr do sol. Seu trabalho era simples: percorrer os amplos corredores da mansão, monitorar as câmeras de segurança e garantir que nenhum intruso entrasse no local. Ele tinha um único pedido: que o trabalho fosse monótono. Não queria nada que saísse do comum, nada que lhe causasse preocupação. Mas logo nas primeiras noites, Lucas percebeu que havia algo de errado com aquele lugar. A mansão, apesar de ser bem iluminada, parecia embaçada à noite, como se a escuridão se arrastasse pelas paredes.
A cada passo que dava, ele sentia que o edifício parecia se esticar, como se estivesse ficando maior à medida que ele se movia por ele. Isso começou a mexer com sua cabeça. Na terceira noite, ele notou pela primeira vez o que realmente o assustava. Nas câmeras de segurança havia imagens de um homem, um estranho, vagando pelos corredores. Lucas sabia que não havia mais ninguém ali. A equipe de pesquisadores havia se retirado mais cedo para um evento na cidade e ele estava sozinho. O rosto do homem era indistinto, como se uma névoa estivesse sempre cobrindo sua face, mas seus olhos eram inconfundíveis, vazios, mas atentos, observando, como se soubesse de algo que Lucas não sabia. A princípio, Lucas tentou ignorar, mas à medida que as noites passavam, ele começou a ver o homem não apenas nas câmeras, mas também em seus próprios reflexos, nas janelas, nas portas. Era como se ele estivesse o acompanhando a cada passo. Quando se aproximava de um espelho ou janela, Lucas não via apenas a si mesmo, mas uma sombra sutil, sempre a sua sombra. No entanto, o pior estava por vir. Na quinta noite, Lucas ouviu algo. Um som distante, vindo do andar superior. Ele pensou ser o vento, ou talvez algum animal, mas a sensação era de que o som estava vindo de dentro da casa, como se algo estivesse se movendo pelos corredores. Ele decidiu investigar. Com a lanterna em mãos, percorreu os corredores vazios, cada passo ecoando nas paredes silenciosas. A mansão parecia imensa, e Lucas não sabia se isso o fazia se sentir mais seguro ou mais vulnerável. Ao chegar ao andar superior, ele entrou em um longo corredor, iluminado apenas pela luz da lanterna. As portas estavam todas fechadas, e o silêncio era absoluto. Foi quando ele ouviu claramente uma voz, baixa, quase um sussurro, mas inconfundível. Lucas, você está sendo observado. Ele parou imediatamente, a lanterna tremendo em suas mãos. A voz não veio de nenhum lugar específico, mas parecia estar em todo o lugar, ressoando nas paredes, em sua mente. A sensação de pânico o tomou. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. Apenas as sombras dançando nas paredes, alimentadas pela luz de sua lanterna. Você não está sozinho, Lucas. Ele correu para a escada, tentando descer rapidamente, mas os degraus pareciam mais altos, mais distantes, como se a própria casa estivesse se esticando à medida que ele descia. O som da voz o perseguiu, agora mais forte, mais próxima. Eu sempre estive aqui, sempre estarei. Ele não sabia mais se estava sonhando ou se realmente estava sendo perseguido por algo. Mas quando finalmente chegou ao térreo, ele não encontrou a saída que esperava. A porta estava trancada, e a casa parecia ainda mais estranha, mais distorcida. Ele tentou abrir as portas, mas nada funcionava. Cada vez que ele girava a chave, a casa parecia se expandir, fazendo-o voltar ao mesmo lugar. Foi então que ele percebeu algo aterrador. As paredes estavam se fechando, não fisicamente, mas ele sentia a pressão crescente, como se o espaço estivesse encolhendo, forçando-o a enfrentar o que quer que estivesse ali. O homem das câmeras, aquela figura que sempre parecia estar observando-o, estava agora atrás dele, em cada espelho, em cada canto. Eu sou você, Lucas. A frase ressoou na mente de Lucas como um eco que não se apagava. Ele se virou abruptamente, mas não havia ninguém ali. Ele estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. A mansão se tornara um labirinto de corredores intermináveis, e Lucas se via preso em um ciclo sem fim, sempre vendo o homem das câmeras, sempre sentindo sua presença, mas nunca conseguindo tocá-lo. Era como se ele fosse o único prisioneiro de uma casa viva, observada e controlada por algo maior do que ele. E então, a última coisa que Lucas ouviu foi o som da voz, clara como nunca. Eu sou o que você se tornou.
Assim termina a história de Lucas, o vigia que foi consumido pela própria vigilância, perdido dentro de uma mansão que refletia suas piores medos. O prédio ainda existe em algum lugar distante, e aqueles que se aproximam dizem ouvir sussurros nas paredes, vozes que vêm de dentro, mas não há ninguém para contar a história. E assim, seres noturnos, chegamos ao fim de mais uma jornada pelas sombras da mente humana, onde o medo e a solidão se entrelaçam, criando histórias que desafiam o entendimento. Se você ousou seguir conosco até aqui, já sabe que o verdadeiro terror não está apenas nas sombras à nossa volta, mas dentro de nós mesmos. Se estas histórias te tocaram, ou se o silêncio que habita o fim da noite te chama para novas aventuras, não deixe de se inscrever no Relatos Noturnos para mais relatos de arrepiar. Deixe sua marca nos comentários, compartilhe suas próprias experiências ou sugestões e prepare-se para o que está por vir. As sombras nunca param de se mover. Nos vemos na próxima noite com mais uma história que vai te fazer questionar até o que é real. Boa noite e que os mistérios da escuridão sigam sempre ao seu lado.